Olá pessoal, tudo bem? Chuva boa, né? Hoje tá caindo o céu. Gente, a Pro tá em reunião, vou entrar agora em reunião, tá? Com a coordenação da escola. Então, eu vou passar um vídeo bem rapidinho para vocês, pedir para vocês fazerem a última atividade do livro. E assim nós vamos encerrar esse segundo kit, tá bom? Vocês devem receber o próximo kit semana que vem, já está pronto. Assim que a data de entrega for definida, talvez seja definida até na reunião de hoje, aí a gente divulga para vocês e eu vou lá entregar para vocês, tá certo? E aí a gente semana que vem já começa com ele. Porém, se não for entregue agora, a gente semana que vem vai fazer uma revisão do que vimos nesse segundo kit. Eu vou fazer uma bateria de atividades para vocês, falando alguma notinha para dar aquele incentivo, não é? E para a gente ver e apurar e certificar o quanto nós aprendemos agora com esse segundo kit, tá bom? Semana passada nós conversamos sobre concordância nominal e hoje vamos conversar sobre concordância verbal. Sobre concordância verbal, digo também que nós não encerramos o conteúdo aqui, tá bom? A gente ainda tem algumas coisas para estudar de concordância verbal. Eu não sei se vem no outro kit, eu até já dei uma olhada, mas eu não lembro se vem no outro kit ou se fica para o ano que vem. Eu acho que fica para o ano que vem, tá? Mas vamos lá, tem um gato aqui em cima da casa fazendo barulho. Bom, gente, o verbo, a primeira mudança do verbo é a desinência, é o finalzinho dele, quando ele precisa concordar com o sujeito. Por exemplo, deixa eu ver um verbo, ganhar, o verbo ganhar. Pronto, o verbo é ganhar, ele está no infinitivo. Toda vez que o verbo termina com as letras AR, ER, IR ou OR, tá? Quer dizer que ele está no infinitivo, ele está na sua forma crua, né? Está nu. Aí, se antes eu colocar um sujeito eu, esse verbo ganhar vai para ganhei, né? Ou ganho, ou ganharei, dependendo se for presente, passado ou futuro. Se o sujeito deixar de ser eu para ser você, vai ser o verbo, ele não vai poder mais ser ganhei, ele vai mudar para concordar com o sujeito, percebe? Isso é concordância verbal, é quando o verbo muda para concordar com o sujeito, tá? Então a gente nunca vai errar. A gente sabe fazer a concordância do verbo com o sujeito tranquilamente, não é? Agora tem um detalhe. Quando a frase, em vez de ter um sujeito, tem dois. O que a gente faz? Bem assim. Se o verbo vier depois do sujeito, ele tem que ir para o plural, tá? Por exemplo, eu e você ganhamos um celular novo. Marcela e Rafaela ganharam um celular novo. Vê que eu estou jogando o verbo no plural, tá? Não posso dizer você e eu ganhei. Você e eu ganhei um celular novo. Mas também tá super tranquilo, a gente nunca vai errar isso, não é? Na verdade, tem algumas situações que nos levam ao erro, tá? Algumas frasezinhas que são pegadinhas, e aí a gente erra. Se semana que vem a gente fizer a revisão, eu vou trazer algumas delas para vocês, tá bom? Mas, por enquanto, vamos ficar nesse simples, tá? Então, quando o sujeito é um só, o verbo vai concordar com ele, ponto final. Quando o sujeito é composto, ou seja, são dois, o verbo vai para o plural. Sempre pro? Não. Sempre não. Que aí ia ser muito fácil. Sempre não. O verbo vai para o plural sempre que o sujeito vier antes dele. Ou seja, anteposto. Quando você ouve assim, o verbo fica no plural quando o sujeito está anteposto a ele. Quer dizer que, se o sujeito vier antes do verbo, o verbo fica no plural. Olha o exemplo do livro, ó. O técnico e os jogadores chegaram ao estádio. O que nós temos antes do verbo? O sujeito. Se o sujeito vem antes do verbo, então o verbo fica no plural, para concordar com os dois. Agora, se o sujeito está colocado depois do verbo, aí ele vai ficar no singular. Olha,
O mesmo exemplo, né? Ao estádio chegou o técnico e os jogadores. Veja, ao estádio não é sujeito. O sujeito dessa frase é o técnico e os jogadores. Essa parte, esse sujeito, ele está depois do verbo. Se ele está depois do verbo, então esse verbo vai concordar com aquele sujeito que está mais perto dele. Por isso que ficou chegou, para concordar com o sujeito técnico. Se a gente dissesse assim, ao estádio, e no lugar de colocar o técnico e os jogadores, a gente fizesse o contrário, colocasse os jogadores e o técnico, ficaria ao estádio chegaram os jogadores e o técnico, porque o sujeito vai ter que concordar com o verbo vai ter que concordar com o sujeito que está mais pertinho dele, entendeu? Pronto, façam aí essa atividade que está no livro de vocês, é a questão 27, tira foto e manda para mim. Tá bom? Vou encerrar porque a reunião vai acabar. Ou vai começar. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus.